Então, vamos lá. Bem, Juano, seja bem-vindo, né? Agradecer desse teu incentivo também em conversando sobre os hidroláticos, claro que vai falar dos óleos essenciais também, mas para levar mais conhecimento para as pessoas, que águas são essas da aromaterapia, não é? Numa conversa prévia, você falou que coordena um projeto já há 7 anos. E aí eu quero justamente que você fale um pouco desse projeto, né, para que as pessoas entendam o que é que hoje esse projeto, como começou e o que hoje ele já consegue realizar, principalmente aí no sul do país, então no Paraná. Tranquilo. Muito obrigado, Gorete, pelo convite. Estou muito honrado e feliz aqui de poder participar desse processo aí que você coordena e contribuir de alguma forma, modestamente aqui, com o meu trabalho, né, com a minha experiência aí né, nessas informações do que é que a gente faz aqui, né? Esse projeto, começou ali a partir de 2017 para 2018, a partir de premissas, assim, do meu interesse pessoal. Eu venho de uma área de pesquisa em agricultura, me aposentei já numa carreira de pesquisador, sou engenheiro agrônomo por formação, e sempre me interessei por esse grupo de plantas aromáticas, condimentares, medicinais, né? E aí, naturalmente, começar a ter a perspectiva de se interessar por destilação de plantas, obtenção de óleos essenciais e hidrolatos foi meio natural, né? Para quem já estava nesse métier de trabalhar e gostar dessas plantas, né? E eu é, organizei uma coleção dessas plantas na minha chácara, e enfim. Aí, naturalmente, o interesse pelos óleos essenciais me levou a buscar me aperfeiçoar, conhecer, ter conhecimento nessa área. Comecei com um pequeno destilador de bancada de 27 litros e ali, né, fazendo as primeiras experiências de destilação das plantas que tinha disponível, e gradualmente aquilo se mostrou uma linha de trabalho para mim interessante, que eu me apaixonei por fazer mais esse tipo de atividade de fazer a transformação daquela planta na obtenção de óleos essenciais e hidrolatos, né? Aí tem duas premissas, talvez, fundamentais que levaram a pensar no projeto como ele está estruturado hoje, né? Que eu vou tentar, assim, de forma resumida, talvez não tão resumida, né, mas transmitir o que é esse modelo de organização que a gente fez, né? Então, quais são as duas? Tem uma premissa que é uma premissa assim objetiva e material, e pragmática. Você sabe, o pessoal que está nos assistindo aqui sabe que o rendimento de óleos essenciais a partir da destilação de uma planta, ele é muito pequeno, né? Então, por exemplo, se você pegar uma planta generosa como é a melaleuca, que você, a partir assim, de em torno de 30 quilos de planta, que é a capacidade de uma dorna, você pode obter 200 ml de óleo essencial. Se você vai para a erva baleeira, que tem um óleo essencial fantástico, enquanto anti-inflamatório, pelo alfa-muleno que ela tem na sua composição e tal, né? Os mesmos 30 quilos de planta vão te dar 20, 25 ml de óleo. Então, você precisa uma quantidade de plantas muito grande para obter pequenas quantidades de óleo, porque ele é o suprassumo da concentração dos volatilomas que a planta produziu, aquelas plantas, né? Então, isso leva a você já de imediato dizer o seguinte, olha, raciocinar, né? Se eu quero produzir óleos essenciais, e eu penso nessa produção não só para uso próprio, mas que possa permitir rentabilidade, permitir estruturar um pequeno negócio, eu preciso ter volume de plantas suficiente para dar uma escala minimamente razoável do ponto de vista econômico. E os pequenos agricultores não têm área suficiente e nem vão se dedicar exclusivamente a essa produção
para ter volume de planta que justifique você fazer investimento num destilador, numa microdestilaria, enfim, atender todos os requisitos da vigilância sanitária, etc, etc, etc. Então, isso já leva a você dizer o seguinte: eu sou pequeno, tenho um grupo de pequenos, porque eu trabalho em rede, na rede Ecovida, de agroecologia. Então, se você, ao invés de querer resolver isso sozinho, você se articular com um conjunto de agricultores que também são pequenos, e todos estiverem na mesma pegada agroecológica, sistema agroflorestal, se interessarem por esse tipo de produção e de modelo, né, de você fazer uma agricultura transformada em óleos essenciais hidrolatos como produto, você consegue um conjunto de poucos dando um volume suficiente para viabilizar uma pequena central de destilação. Tá? E aí, antes de você continuar, eu quero até que você explique o nome do umbutu, né? Muitas Sim, pessoas sim. conhecem, mas muitas pessoas não, né? Porque já leva justamente para esse raciocínio que você traz aí. Esse é o segundo pilar da premissa. Esse aqui Certo. é o pragmático é o seguinte: eu preciso de volume de plantas, senão eu não viabilizo a destilaria. Né? Então, isso leva a nós trabalhamos num sistema agroflorestal de pequenos agricultores agroecológicos, já leva a dizer o seguinte: olha, nós temos que articular um grupo de agricultores em torno dessa central de destilação, porque não é cada um que vai montar um destilador em casa para fazer. Cada um tem um laboratório, né? Não, né? Então, nós fizemos esse investimento aqui, tivemos apoio do Articula Fito, da Fiocruz, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, enfim, tem todo um processo de articulação para viabilizar isso, né? Bom, o outro pilar aí é o pilar que tem a ver com o pilar ideológico, filosófico e tal, que se inspira também em dois princípios, digamos. Um é filosófico mesmo, que é o Ubuntu. O Ubuntu é uma filosofia africana, né, nascida na África do Sul, que, resumidamente, se pudesse ser traduzida em português, a essência é eu sou porque nós somos. Tá? Ou seja, a importância do coletivo maior do que o indivíduo. E o indivíduo entendendo que ele só é o que ele é por força dele estar inserido num coletivo, né? Então, o que nós somos hoje, nós somos em função de todas as experiências e trocas que a gente foi recebendo na vida, né? E se você consegue passar a ter práticas de vida nessa filosofia do que eu só sou porque nós somos, você começa a compreender o que é o Ubuntu africano enquanto Eu filosofia. até acrescentaria que eu posso porque nós podemos. Isso. Né? Existe uma porção de traduções, né, possíveis do que é o Ubuntu, mas a essência é isso, né? O coletivo acima do individual e entender que o conjunto é mais poderoso do que o individual, né? Isso. Aí a gente fez uma figura que eu acho que dentro do nosso campo da aromaterapia e tal, para mim ela é muito ilustrativa e foi inspiradora também. Então você pega assim, o que é o óleo essencial, se não um conjunto muito grande de moléculas, de compostos, que interagem e formam o que é o produto final da complexidade que é um óleo essencial. Então, assim, óleo essencial de rosa, damascena, por exemplo, só de compostos identificados tem mais de 300, tá? Fora os que não foram ainda identificados, né? Então, a figura é a seguinte, olha, se o óleo essencial pudesse olhar para os compostos todos que fazem parte dele, o que ele diria? Ele diria o seguinte: eu sou porque nós somos. Ou seja, a formação de um óleo essencial é o Ubuntu na essência, entende? Isso. E o hidrolato, idem, né? No hidrolato você tem ainda um adicional de complexidade benéfica, que é, além de ter parte desses voláteis que compõem o óleo essencial, você tem os hidrossolúveis que vieram da planta, né? Que são uma opção de substâncias ali que não são voláteis,
mas que vão compor o hidrolato e não compõem o óleo essencial, né? Então tem uma riqueza complementar aí, apesar de você ter teores diferentes de voláteis, e muito pouco volátil, né, no óleo essencial, mas a presença dele está marcante, né? Você pega um hidrolato de melaleuca, você sente o aroma, você faz, isso é melaleuca. Você pega um de menta piperita, isso é menta piperita, né? Quer dizer, está ali, né? A essência do óleo essencial está ali no hidrolato também, né? Então, veja bem, o Ubuntu, então, vem dessa concepção do que eu sou, porque nós somos. E aí, isso, na prática, virou um agrupamento de agricultores familiares, pequenos, que praticam as suas funções todas outras, então tem quem produz tomate, alface, legumes em geral, e tem um espacinho lá para as aromáticas e medicinais. Tem outros que fazem produção de café em sistema agroflorestal e tem um espaço lá para fazer a participação dela no projeto e tal, e não são agricultores, famílias agricultoras, especializadas na produção de aromáticas e medicinais, mas que incorporaram essas Introduziram. espécies na sua biodiversidade, que faz parte da maneira de produzir agroecológica. Você tem que ter alta biodiversidade na sua unidade de produção familiar, né? Então, veja bem, disso aí, a gente conseguiu organizar um processo em que o que cada família vai plantar é discutido, é uma forma de discutir interesses e possibilidades, porque nem toda área cabe lá uma melaleuca, nem toda área cabe uma alfavaca-cravo, nem toda área não cabe um capim-cidreiro, depende do sistema, da unidade de produção dele. Então, isso é pactuado, eu fazendo a coordenação desse processo, vou pactuando com as famílias, nós nos reunimos de tempos em tempos, aí a gente faz aqui, uma vez por ano, no mínimo, uma destilação para o grupo, né? Aí reúne o grupo, faz uma destilação. Você participou aqui, né, conosco, Isso. de uma destilação, você se E lembra que já são tinha 11 famílias, né, que você me falou, né? Já tem 11 famílias 11, envolvidas. 11 famílias hoje, quando você esteve aqui, você se lembra que você conheceu a família da Giovana e do Davi, E do Davi, isso. é, que é a primeira família que entrou nesse processo organizativo, né, de produção de óleos essenciais e hidrolatos. Eles ficam o sítio Novo Amanhecer, que é o sítio deles, fica no assentamento do MST, aqui em Londrina, e foi a primeira família que nós começamos a ter a organização desse processo, né? Então, aí hoje o que a gente faz é ter uma pauta de plantas, né? A gente está agora aprendendo que deve diminuir esse número de espécies, focar e concentrar em menos espécies. Hoje a gente está com 16 espécies aqui que a gente trabalha, né? Mas estamos aprendendo que é melhor ficar com umas 10 no máximo. Então, esse aprendizado vai ajustando também o nosso projeto de produção, né? E aí a gente registrou essa marca, Ubuntu, como sendo a marca dos nossos óleos essenciais hidrolatos. Eu vejo, quando você diz assim, né, de menos é mais até, porque a própria natureza vai mostrando para a gente onde ela está trazendo mais fertilidade, né, onde tem um rendimento maior. Claro. Então, tem regiões que, de repente, a gente descobre, se eu destilar, eu tenho o hidrolato, eu tenho o óleo essencial. Mas tem regiões que, quando destila, tem um rendimento maior, e o meu é pequeno. Então, de repente, não é sustentável estar investindo numa coisa, né, em algo, que o rendimento nem é tanto, porque aí, de todo jeito, vai precisar de muita matéria-prima. Exatamente. Observar a natureza, né? Onde é que existe mais, qual é o rendimento maior na região de vocês? Claro, é isso mesmo. Não Então é? a gente. Porque por mais experiência que a gente vá adquirindo, você está sempre adquirindo nova experiência, Está né? sempre Então, aprendendo, né? testa uma planta nova, ou isso que você acabou de dizer, né? A determinada espécie foi muito bem aqui na minha chácara, mas ali 30 quilômetros para frente, ali numa outra unidade lá, não é aquela espécie que é a melhor espécie, né? E isso tem que ser considerado, isso você vai aprendendo também
o no período processo. do ano também, né, Ruano? Eu lembro que na época do e-book, você falando da pimenta rosa, da aroeira, que você destilam 2 vezes por ano, mas que você percebe que a segunda destilação, que é justamente final de setembro para outubro, tinha um rendimento e uma qualidade, não é? Quer dizer, os dois são puros, seja o óleo, seja o hidrolato, mas a gente percebe que determinado período para uma planta é mais favorável à destilação do que a outra. Não, Do não que só outra. período, você sabe, né, Gorete? A hora do dia em que você faz a colheita, Isso, ela determina o diferenças. rendimento, né? Se você Rendimento pega muito de manhã. os Nós, componentes também, o que vai é, liberar mais, o que vai nós, liberar menos. nós falamos da rosa damascena aqui, a maioria dos países onde você tem cultivos grandes nisso, a colheita é feita de madrugada. Porque 10 horas da manhã já tem que estar destilado tudo, É, é, né? O processo é. é esse. 10 horas É, já é, é, acabou, já encerrou. cada destilação é diferente É da diferente. mesma planta. Cada destilação ela tem pequenas e sutis diferenças de uma para outra. Variações, né? É óbvio, você não está trabalhando num sistema de produção padronizado, industrial, né? Por mais até é enquadrado como industrial. Nosso processo pela Anvisa e pelo CNAE é enquadrado como industrial. Só que a carga do artesanal que tem aí e do biológico nesse processo, ele determina que você não tem uma padronização fixa, né? Se você pegar os óleos essenciais naturais, não os retificados, os que foram Lógico, isso, é. os que são naturais, como é nosso processo, é um processo de obtenção de óleo essencial sem nenhuma alteração, do jeito que ele sai do destilador, ele é envasado, Ele né? é envasado. Então, esse aí, você não vai ter dois lotes que são, se você você manda para fazer a análise cromatográfica, você vai ver que aí deu 27% desse composto aqui, aí deu, na outra destilação deu 19, na outra deu 31, então tem essas variações que são perfeitamente naturais. Isso, isso. E aí, outra coisa também que eu fiquei animada é que você fala que para 2025 já existe digamos, um cronograma, né, um planejamento para ampliar esse projeto. Isso. E aí, conta aí para a gente. Então, isso é o seguinte, olha, que é uma história bem bacana também, porque uma história bacana assim de reconhecimento, que eu acho que deve institucional, né? É, existe um projeto nacional de articulação entre a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que fica em Brasília, mas são instituições de âmbito nacional. Certo. Dessa articulação entre o MDA e a Fiocruz, surgiu um projeto chamado Articula Fito. O Articula Fito, ele tem como o escopo principal dele, o objetivo principal dele, fazer o mapeamento por biomas de plantas medicinais. Aí estendeu para aromáticas e condimentares, mas o mapeamento das cadeias de valor das plantas medicinais. Então, esse é o escopo do Articula Fito. Então, eles já estão hoje com mais de 30 cadeias de valor de plantas medicinais mapeadas. Aí vai lá na Amazônia, mapeia lá o jambu, enfim, a andiroba, ou não sei o que e tal. E até a 26ª cadeia que eles mapearam, elas estavam focadas no mapeamento a partir da espécie vegetal, como eu dei o exemplo aqui. Cadeia de valor de jambu. Aí tem jambu medicinal, tem jambu para cosmético, tem jambu para cremes, tem tal. Da andiroba, do óleo de andiroba, do sabonete, do creme, do tal, né? Do shampoo, etc. Quando nós tivemos a oportunidade de participar num Green Hill, daquelas onde junta esse pessoal todo, fomos convidados pelo Articula Fito para poder ir lá apresentar esse projeto, que eles tinham conhecimento do projeto. Nós apresentamos o projeto, que já estava em andamento, já estruturado e tal, e aí eles entenderam que era importante
Desculpe, o que você perguntou? Não, eu Falhou? disse encaminhado. Você disse... Isso. É, entenderam que era importante fazer o mapeamento dessa cadeia de valor, mas aí não da planta A, da planta B, da planta C, mas a cadeia de valor da produção de óleos essenciais hidrolatos. Aí coincide um pouco a partir da entrada da aromaterapia nas PICs, né, nas práticas integrativas e complementares no SUS, e o óleo essencial e a aromaterapia passarem e o hidrolato a ter esse olhar, né, do seu papel terapêutico. Então, isso tinha tudo a ver com o mapeamento de cadeias de valor voltadas para a saúde, para a produção de fitoterápicos e etc. E aí foi feito o mapeamento da nossa cadeia aqui. Veio o pessoal de Brasília para cá, do Rio, e passaram 2 dias aqui, conosco aqui na Pachamama, e lá no Ele Vive com a família da Giovana e do Davi. Desse mapeamento surgiu o diagnóstico do que eram os nossos pontos fortes, pontos positivos, e quais eram os fatores ainda de desafios, estrangulamentos que a cadeia tinha. Um deles, que é isso em cima da pergunta que você fez, era a capacidade nossa limitada já de produção, de destilação. Porque não adianta ficar plantando se você não tem a capacidade de fluxo para destilar, né? Então, precisava... Na realidade, o fluxo para destilar, para envasar e depois ter o mercado para escoar, né? Exatamente. Saber, né? Isso. Então, os pontos de estrangulamento ou de dificuldades encontrados foi, primeiro, não dá para ampliar o número de famílias, porque não tem mais capacidade de absorver planta para destilar. Então, precisa ampliar a capacidade de destilação. Esse foi um diagnóstico. E a outra era a ponta de comercialização, porque mesmo que isso vá entrar no sistema do Único de Saúde, no SUS, como prática integrativa complementar, alguém tem que comprar isso, né? Que é a prefeitura, ou a rede pública de saúde, enfim, tal. Ou as fábricas de cosméticos, enfim, todo o mercado que existe para absorver óleos essenciais e hidrolatos. Não só o uso dele específico, né? Mas ele também como componente de outros produtos, né? De cremes Isso. E tal. Aí, feito esse diagnóstico, o Articulafito apoiou uma aquisição de um equipamento maior, que hoje nós estamos com equipamento de 100 litros de Dorna, de destilação, para a aquisição de um equipamento de 1.000 litros. Ou seja, a parte da destilação, ela fica ampliada, não está instalado ainda, mas a perspectiva é instalar ainda agora, dentro de setembro desse ano agora. E aí quando a primavera chegar, então, né? Isso, né? Exatamente, E aí você vai ser convidado, nós vamos fazer uma oficina em outubro, se esse calendário se cumprir, para inaugurar esse novo destilador, tá? Vamos inaugurar ele com uma destilação, com evento e tal, né? Então, com o apoio do Articulafito, nós conseguimos, então, ter esse ponto de estrangulamento em superação. Não está superado ainda, mas está em superação. E a parte da comercialização, também o Articulafito nos aproximou de uma empresa de cosméticos em Curitiba, que é a Cativa Natureza, que trabalha com produtos orgânicos, tem uma pegada ecológica dentro sustentabilidade, né? Da sustentabilidade. Trabalham com pequenos agricultores familiares, trabalham com certificação orgânica, etc, etc, etc. E aí o Articulafito viu na Cativa e viu na gente a possibilidade de fazer uma aproximação. Aí eles articularam articularam um encontro nosso, a gente discutiu isso, e hoje já estamos com um produto Ubuntu, Cativa Ubuntu, no mercado, que é o óleo essencial de alfavaca cravo, né? Também abrindo essa perspectiva. Foi o piloto que nós fizemos, que mostrou que é possível fazer. Quando a gente agora tiver com o nosso destilador maior operacional funcionando, aí a gente tem volume para poder
atender a demanda que a Cativa tem, e aí nos ajuda nesse canal de comercialização. Ou seja, o Articulafito conseguiu fazer esse processo de identificar problemas e apresentar soluções, articular atores e fazer... Fez a ponte, né? Fez a ponte. É, fantástico. É um projeto assim que eu admiro muito e procuro contribuir, colaborar com ele. Então, nós estamos nesse pé agora, com essa perspectiva de ampliar. Pois é, aí vai ampliar a produção, vai ampliar a área e vai ampliar o número de famílias, não é? Exatamente. E volume de produção. De volume, né? Volume, então, de produção e mais famílias sendo beneficiadas. Exatamente. E mais trazendo a consciência da sustentabilidade, não é? Isso. Isso faz parte do nosso escopo. Mas assim, do processo do entendimento, porque você também falou que algumas das famílias, inicialmente, quando começaram, não vinham dessa visão da agro, né, florestal, vinha da agricultura convencional, não é? Sim. E aí também tem um ensinamento aí, não é só destilar ou colher, né? É entender o processo. Claro. Porque, para mim, Juan, não sei como é que bate isso para você, a aromaterapia, seja o óleo, seja o hidrolato, seja os dois, traz um processo de cura, né? Mas quando eu falo cura, não é só cura para o físico, é de uma consciência também do papel que cada um faz aqui, não é? Porque se está lidando com a natureza, se está destilando uma planta, qual é a minha posição? O que é que eu estou fazendo para também cuidar dessa natureza, né? A crise climática está aí, né? Mostrando para a gente. Então, e aí, quando é possível fazer um trabalho, como vocês fazem, que exala literalmente aromas, né? Aromas maravilhosos, né? É assim, eu vejo uma coroação da natureza de dizer assim, eu digo, se tivesse uma conversa entre as plantas, né? Porque as plantas, inclusive, elas têm mais do que a gente, porque elas se autoalimentam. A gente não consegue fazer isso, né? Em compensação, nós andamos e elas estão lá fixas, né? Só que elas têm um desnudar, eu digo que a destilação é o desnudar da planta, não é? Da doação, de coisas, às vezes, por isso que ele falou, assim, rosa já tem 300 e poucos, tem livro que já fala até de 400 componentes, mas a gente sabe que cada planta que a gente estuda, principalmente da nossa flora, né, as descobertas que ainda estão por chegar, né? E essas descobertas só chegam se tiver alguém colocando a mão literalmente na terra, claro. Cuidando dessa terra, sabe? É isso mesmo. E aí eu fico muito feliz de começar, inclusive, essas conversas, eu resgatando um pouco, né, o meu lado jornalista, porque assim, a gente não deixa de ser uma coisa para ser outra, eu não deixei de ser jornalista para ser aromaterapeuta, nem para ser farmacêutica. Na realidade, diante de cada momento nosso, né, a gente é um pouco, às vezes mais um do que mais outro, mas tem sempre uma pitada diante das vivências. Então, diante das vivências, o que é que a gente já está terminando 2024? Então, assim, você já deu a boa notícia que o destilador deve estar chegando esse mês, agora com a primavera. E para 2025, o que mais vocês vislumbram? Existe o que a gente vislumbra, existe o que a gente deseja. Quando a gente tem a consciência do que a gente deseja, já fica até, eu não digo que seja fácil, mas fica mais compreensível o que a gente vai precisar fazer para conquistar. Então, o que é que você vislumbra, mas principalmente o que você deseja dentro desse projeto? Olha, dentro do nosso projeto, desse coletivo de famílias, eu acho que a gente está conseguindo amadurecer, aprendendo, né, no caminhar, um modelo de organização e de gestão que é possível ser replicável. Tá? Não exatamente como a gente faz, mas é um modelo, e também não tem muita novidade nisso, não estamos inventando nada aqui, mas a gente conseguiu fazer um processo de organização onde esse conjunto... às vezes as pessoas falam assim, mas então vocês têm uma cooperativa. Não, não é exatamente uma cooperativa na acepção jurídica da palavra cooperativa, mas é
é um tipo de organização onde as relações internas também são diferenciadas. A gente não tem compra e venda. Não é assim, eu tenho uma central de destilação, e aí você é uma família agricultora que produz melaleuca, e aí você me vende a melaleuca para eu fazer o óleo. Não é assim que funciona no nosso projeto, né? O nosso projeto, desde o primeiro momento de identificação da área, de discussão de como é que vai se dar o processo de cultivo, quais as espécies, tá? Até o processo final de repartição do produto final dessa caminhada, é feita sempre de forma Ubuntu. Isso, todos envolvidos, né? Todos É, estão envolvidos, todos da então, cadeia. então, não há uma precificação do volume de planta, mas assim, obteve 100 ml de óleo essencial e 4 litros de hidrolato, uma determinada destilação, metade desse óleo essencial e metade desse hidrolato é da família, que fez a parte do cultivo, e metade é da central de destilação, que vai fazer embalagem, distribuição, que paga os impostos, etc, etc. Né? Então, há uma divisão do produzido, do resultado do trabalho. Tá? Então, isso tem feito com que a gente funcione. Então, esse modelo, a gente entende tanto o modelo de gestão, quanto o modelo de organização operacional do processo. A gente já discutiu isso também com o Articula Fito. O Articula Fito tem todo o interesse de que isso possa ser Replicado. ajustado em cada realidade e replicado. Então, a gente entende também que, no caso específico nosso aqui, que temos uma experiência de relação também com agricultores organizados em assentamentos da reforma agrária, você já tem aí um ganho que é você ter famílias que já estão num processo organizativo, que já tem uma pegada agroecológica, que são pequenos pelo próprio processo ali de fundiário deles, né? Então, nós podemos imaginar como essa perspectiva do que nós desejamos para frente é ser modelo inspirador e auxiliar que outras comunidades, em outros biomas, em outras realidades, possam ajustar um modelo semelhante a esse aqui, onde a gente seria, digamos, o doador da nossa experiência, né? O inspirador da nossa experiência. Então, é isso que eu vejo como o próximo passo que vai nos trazer gratificação, entendeu? Mostrar Eu que é percebo, possível ser desse jeito. eu percebo vocês inspirando, e aí, no momento que o outro se sente inspirado, reconhecer dentro do seu, né, bioma ali o que é que ele pode resgatar e Exatamente. adaptar dentro do processo, né? Porque nós Tá? vivemos num país continental, né? Então, não é essa coisa, temos 5 regiões. Na realidade, cada região dessas já seria um país. E dentro de uma região, às vezes, alguns países. Né? Então, são várias realidades, várias culturas, várias histórias, mas tem uma essência aí que eu percebo que é na hora que vem essa ligação né, do poder público, desse reconhecimento, né, dessa ponte daqueles pequenos agricultores junto com a sua coordenação, só que isso a gente vê no país todo, mas como é que esses grupos estão organizados? O que é que eles estão fazendo? De repente tem uma terra fértil, né, que até já está sendo utilizada, mas que poderia também abrir outras frentes de trabalho para eles, né? Eu percebo muito isso. E imagina abrindo essas frentes com aromaterapia, né? Com os óleos, com os hidrolatos, ou Claro, a uva, né? claro, claro, claro. É isso. Ah, fico feliz, né? Tudo bem, eu também. Eu sinto assim que 2025, né? Embora que estamos vivendo nesse momento um Saturno retrógrado, eu que gosto da astrologia, mas Saturno vem justamente para a gente estruturar. Eu tinha falado antes isso com você, né? O que é que deu certo nesses 7 anos, né? Ah, beleza, isso aqui, e o que é como. Aí já chega justamente o Ministério, a Fiocruz, e reconhece: ó, isso aqui tem que ajustar, ou isso aqui vocês estão precisando para poder avançar. Então, Exatamente. né, a questão da estruturação, e aí, à medida que a gente reconhece a estrutura, o que estruturar ou reestruturar,
a gente consegue avançar e mais atores são beneficiados, né? Então, hoje 11 famílias, quiçá, né, no próximo ano 22, não é? Dobrar. E aí eu digo que quem trabalha com a terra é o céu é o limite e a terra também, né? Assim, não é para a gente ver. A gente disse que não tem limite, mas tem um limite ali até onde os olhos podem chegar. E aí, onde Pachamama. Pachamama, isso mesmo, né? Pachamama, né? E eu sinto que é um ano para a gente trazer as águas, né? Os hidrolatos. A gente está falando dos óleos essenciais, da aromaterapia, e como a gente vive no planeta chamado Terra, mas que predomina água, né? Então, essas águas curativas ser também um bálsamo, né? Seja um bálsamo para os agricultores terem mais uma renda e ser um bálsamo também para aquietar corações de pessoas que não estão bem, né? De tratar feridas físicas, emocionais e mentais, Perfeito. né? E aí eu desejo, assim, do meu coração, que daqui a um ano, né, hoje, setembro, daqui a um ano, eu possa fazer, quem sabe até antes, uma outra entrevista, né, um outro bate-papo, na realidade, né, uma conversa assim, para você dizer, olha, aquilo ali que eu contei para você foi mais do que a gente pensava. Terminou que Tomara. aconteceu mais, não é? Claro, claro, é isso mesmo. É, Porque eu acho que quando a gente acredita no projeto, tem isso, a gente vislumbra algo, mas de repente eu sempre brinco o seguinte: quando chega algo a mais que a gente esperava, eu sempre digo para mim assim: mais do que eu esperava, não menos do que eu mereço, né? claro, Né? claro, claro, Então, se chegar mais, é porque existe não só o merecimento, mas todo o trabalho envolvido de vocês aí, sem dúvida. tá bom? Muito Eu bem. vou desligar aqui, mas aí eu volto para fechar, né? Quer deixar alguma mensagem para quem hoje está assistindo nossa conversa, nosso bate-papo? Qual o Ah, eu, convite que eu, você teria para as pessoas interessadas, principalmente aí na região, né? Você está aí na região sul. eu estou aqui, eu fico, você sabe, né, aqui no Paraná, no norte do Paraná, né? A gente está aqui no sul do país, mas na No início do transição, sul do país, né? No início do é, sul. no início do sul. O sul, efetivamente, é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Isso. E essa, inclusive, é a conformação da rede Ecovida, que eu fiz referência, ela está nesses três estados aqui, né? E a gente trabalha, o nosso projeto, ele é um projeto geograficamente pequeno, porque precisa ser pequeno geograficamente, né? Não faz sentido ter uma família que está a 200 quilômetros daqui, né? Para colher a planta lá, trazer para cá, outra, não Recolher. faz o menor sentido. Isso fere até o princípio nosso de circuito curto, que a gente trabalha em agroecologia, né? Então, na verdade, a gente trabalha num território geográfico pequeno, que a gente definiu aqui de 80 quilômetros, baseado na nossa experiência, né? É, então, daqui da central de destilação, um raio de 80 quilômetros é o que nós achamos que é o razoável É o e que viável, né? dá viabilidade, né? Não encarece demais transporte, locomoção, enfim, essas coisas ficam equacionadas, né? Então, toda essa experiência acumulada que é o tal do modelinho que a gente acha que é possível ajustar em Para outros, cada né? região, para cada É, bioma, né? compartilhar esse aprendizado, né, em outras realidades. Então, aqui, o que eu acho que pode ser uma mensagem, assim, é de que esse modelo nosso de trabalhar de forma coletiva, ela nos mostra aqui para a nossa realidade, para as nossas condições, para esse tipo de trabalho que a gente fez, extremamente funcional, né? Há harmonia no processo e você tem resultados que podem ser resultados inspiradores para também as pessoas deixarem de pensar no seu projeto, porque tem uma avalanche de
informação do tipo que é preciso ir para o empreendedorismo, você pode ser um empreendedor, etc. e tal, né? E, na verdade, se você pensar só nessa caminhada de empreendedorismo individual, né, existe até o microempreendedor individual, né, que é o MEI, né? O MEI, isso. Depende da atividade, ela é única mesmo, né? Se eu for um motorista de táxi, eu posso ser individual aquela atividade, né? Mas os empreendimentos coletivos, eles, quando possíveis, eles são aqueles que mais retorno garantem, que mais resultados apresentam, que mais sustentabilidade tem, tanto sustentabilidade do ponto de vista ambiental, quanto sustentabilidade no tempo, né? Porque você tem uma diversidade de experiências ali que torna uma experiência coletiva muito mais rica do que a somatória das experiências individuais, né? Então, é nisso que nós acreditamos, é nessa caminhada que nós estamos. Então, no caso, eu digo namastê, né? Eu sempre, Opa, quando faço. Então, porque é uma maneira também, né, de não só de reconhecer, mas de saudar. E aí não é só o Deus ou a deusa do outro, mas reconhecer o conhecimento e a sabedoria que cada um traz, né? Porque o outro, às vezes, nem acredita no Deus nem na deusa, mas reconhece o conhecimento e a sabedoria do outro, né? O investimento que o outro faz. Então, aqui o meu namastê, tá? Vou muito desligar aqui. obrigado, eu agradeço. Estou à disposição para quando precisar de um papo aí, nos convidar. Com certeza, pode aguardar que eu estou resgatando essa minha jornalista. Tá bom. Valeu, Gorete, um abraço. Outro.